Final de ano e a gente adora fazer um balanço, não é? Com o Entretendo também não é diferente. A gente curte fazer as nossas listinhas, neste caso a listinha dos filmes que deram o que falar em 2015. Os mais aguardados, os mais surpreendentes, os mais de 2015. Bora conferir? Em março, Kingsman, Serviço Secreto, invadiu as salas de cinema e fez muito sucesso. Os personagens principais são Eggsy e Harry, interpretados por Taron Egerton e Colin Firth. Eggsy é um garoto indisciplinado que ganha uma chance de sair do mundo do crime. O jovem é escolhido por Harry para fazer parte da agência de espionagem Kingsman, mas para conseguir uma vaga definitiva neste time de elite, Eggsy precisa disputar com outros concorrentes enquanto lutam contra o vilão Valentine. Orçado em 81 milhões de dólares, o longa arrecadou mais de 400 milhões em todo o mundo. Nada mal. Os fãs da franquia Divergente não conseguiam se conter de tanta alegria no lançamento de Insurgente em março. Para quem ainda não conhece, se é que é possível, a série conta a história de Triss, uma garota que vive em um mundo dividido em facções. Ela é o que se chama de divergente, um indivíduo que não se encaixa em nenhum dos 5 grupos existentes. A partir dessa descoberta, sua vida toma um rumo totalmente inesperado. Sequência de Divergente, lançado no ano passado, Insurgente recebeu um orçamento de 110 milhões de dólares, enquanto o primeiro recebeu apenas 85 milhões. O investimento a mais valeu a pena, pois a produção arrecadou 297 milhões de dólares em todo o mundo. Se os fãs da franquia Velozes e Furiosos já esperavam com ansiedade cada filme, depois do falecimento de Paul Walker, a ansiedade aumentou. O ator, falecido em 2013, vítima de um acidente de carro, não havia concluído todas as suas cenas em Velozes e Furiosos 7. As filmagens, claro, foram imediatamente suspensas e só foram retomadas no ano seguinte. O roteiro precisou ser reescrito e, com a ajuda de computação gráfica, os irmãos de Paul, Caleb e Cody, interpretaram Brian O'Connor nas telonas. Apesar da tristeza, o filme fez sucesso. Orçado em 190 milhões de dólares, a produção ultrapassou 1,5 bilhão em arrecadação. Em abril chegou aos cinemas Vingadores, Era de Ultron. O longa volta com aquele elenco estrelado que a gente já conhece e algumas novidades como Elizabeth Olsen e Aaron Johnson. A produção é sequência de Vingadores, lançado em 2012, e mostra a tentativa de Tony Stark de restabelecer a paz depois de ter feito uma besteira imensa. A mancada de Tony não só gera várias catástrofes, como também ameaça a união dos Vingadores. Com um super orçamento de 250 milhões de dólares, a produção arrecadou cerca de 1,5 bilhão. Valeu o investimento, hein? Em maio foi a vez de Mad Max, Estrada da Fúria, dominar as salas de cinema. O longa é inspirado na franquia clássica protagonizada por Mel Gibson na década de 1980. A trama se passa em um futuro apocalíptico e mostra o ex-policial Max Rokatansky, o Mad Max, enfrentando perigosos criminosos em uma paisagem desértica. Tentando acertar as contas com seu passado, Max ajuda a Imperatriz Furiosa a salvar jovens exploradas pela terrível Immortan Joe. Na internet, o filme causou burburinho por sua suposta natureza feminista, já que Furiosa rouba a cena e praticamente protagoniza a produção. Ativista pelo direito dos homens, sim, meu filho, dos homens, ficaram horrorizados de ver o personagem principal da franquia dividindo o protagonismo com uma mulher. Prometeram até boicote, e a ação não deu em nada, já que o filme arrecadou mais de 350 milhões de dólares, quase 3 vezes mais que o valor investido. Junho de 2015 marca a reabertura de Jurassic Park. Os fãs mirins da franquia, criada por Steven Spielberg na década de 1990, cresceram e muito provavelmente levaram seus filhos aos cinemas para conferir Jurassic World, o mundo dos dinossauros. Protagonizada por Chris Pratt, a produção esmagou outras produções super esperadas para esse ano. Pois é, o longa arrecadou mais de 1,5 bilhão no mundo todo, liderando por um bom tempo o ranking das maiores bilheterias do ano. Em julho, um novo Vingador chega aos cinemas. Sim, meu filho, estou falando do Homem-Formiga. O filme narra a história de Scott Lang,
um vigarista que precisa assumir seu lado heróico depois de encontrar um super traje. Para impedir que a tecnologia do traje seja utilizada para o mal, ele resolve usá-lo para lutar contra bandidos ambiciosos. A produção encerrou com chave de ouro a segunda fase do universo cinematográfico da Marvel. Com um orçamento de 130 milhões, o 12º filme da franquia arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão em bilheteria. Tá de parabéns, hein? Em outubro foi a vez de Ridley Scott mostrar que filme bom é com ele mesmo. Perdido em Marte, protagonizado por Matt Damon, mostra o drama de um astronauta que é dado como morto em uma missão a Marte. Deixado para trás com pouco suprimento, ele recorre aos seus conhecimentos científicos para sobreviver e esperar um resgate quase impossível. A produção fez sucesso entre o público e a crítica, rendendo um lucro 5 vezes maior do que o seu orçamento de US$ 108 milhões. Jogos Vorazes: A Esperança Final chegou aos cinemas em novembro em um misto de ansiedade e tristeza. Sim, meu filho, os fãs já não aguentavam mais esperar, mas tiveram que lidar com o fato de que esse é possivelmente o último filme da saga. O longa foi produzido junto com seu antecessor e dá continuidade aos fatos narrados no primeiro filme. A produção foi orçada em US$ 160 milhões, a mais cara da franquia. Por enquanto, o filme arrecadou um pouco mais de $500 milhão, mas esse número pode aumentar, já que ele continua sendo exibido nas salas de cinemas. Lá no nosso site você confere uma matéria super legal falando sobre essa franquia que conquistou milhões de fãs em todo o mundo. Os nerds não aguentavam mais esperar por dezembro, e não tem nada a ver com o Natal. Eles estavam ansiosos para ver Star Wars: O Despertar da Força. O 7º filme da franquia, Star Wars, foi lançado essa semana e promete bater recordes. Antes mesmo de sua estreia, o filme já havia arrecadado US$ 100 milhões em vendas antecipadas de ingressos. O recorde de arrecadação na pré-venda pertencia a Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, que acumulou US$ 25 milhões antes de seu lançamento em 2012. Nos Estados Unidos, o longa quebrou outro recorde. Foi lançado em 4.100 salas, 55 a mais que o Hobbit, o antigo detentor do recorde. Parece que o ano vai terminar com chave de ouro. Calma, meu filho, calma. Eu sei que tem outros filmes que mereciam estar na nossa lista, mas é como a gente sempre diz, o tempo é curto. A gente sabe que muitos outros sucessos ficaram de fora, mas não deixam de ser sucesso por causa disso, né? E que venha 2016 com mais e mais filmes.